A liderança, pela minoria, Vossa Excelência tem 7 minutos. Senhora Presidenta, colegas parlamentares, o que nos impressiona é a disfarçatez e as limitações para compreender o processo histórico brasileiro e até para fazer a leitura de livros de líderes mundiais. Talvez falte aí uma capacidade cognitiva de juntar as frases numa leitura mais completa. Mas não me surpreende as falas contra a democracia vinda da família Bolsonaro. Não me surpreende porque, lamentavelmente, hoje está incrustado no Palácio do Planalto os herdeiros da ditadura, os apoiadores da tortura no Brasil, os que ficam deslumbrados com os ditadores de ditaduras sanguinárias na América Latina. Esses que aqui fizeram elogios ao torturador Ustra. Qual é a surpresa que nós temos quando o filho do presidente diz que não há saída dentro da democracia? Surpresa nenhuma. O problema é que ele não é apenas o vereador do Rio de Janeiro. O problema é que ele é um porta-voz, em tese, oculto, como se ninguém soubesse, do presidente nas redes sociais. Ele que escreve. Ele fala como filho do presidente. Ele não fala como um vereador do Rio de Janeiro. É necessário que, mesmo com a recuo que ele fez hoje nas redes sociais, que fique claro para nós o significado da sua exposição. A família Bolsonaro não tem nenhum apreço pela liberdade, nenhum apreço pela democracia. Para além do que, não se pode compreender democracia apenas no direito de votar. Democracia é muito mais do que isso. Democracia é enfrentar a desigualdade. A democracia é não excluir das leis, dos documentos oficiais, das políticas públicas, a maioria da população, que são as mulheres. Democracia é respeitar a diversidade humana e não achar bonito e aplaudir que nós sejamos o país que mais mata a comunidade LGBT por preconceito. Democracia é conseguir garantir que todas as palavras com liberdade de expressão possam ser ditas sem que haja cerceamento e a tentativa de intimidação, como fizeram com o jornalista Glenn Greenwald. Democracia é respeitar a soberania de outros povos, dos seus governos e as soluções que os povos dão aos seus países. Nós precisamos tratar do Brasil. Democracia não é deslumbrar com o Trump e colocá-lo como ídolo, fazer alinhamento automático com o Império Norte-Americano e doar o Brasil como esse governo está doando, privatizando todas as suas empresas e instrumentos estratégicos, construídos com sangue, suor e trabalho do povo brasileiro e com investimento público. Esse governo está de joelhos diante do Império Norte-Americano, está de joelhos diante do grande capital internacional. Não consegue levantar a cabeça, não consegue ter um mínimo de respeitabilidade no mundo. Ser democrático é agredir aqueles que morreram pela liberdade no Brasil, como fez com Fernando Santa Cruz. Ser democrático é agredir todo dia a história política de uma ex-presa política como Dilma, ou achar que condenar sem provas é bom? É ter um ministro que, como ex-juiz, fez conluio com a acusação para produzir falsas provas e condenar pessoas à prisão, como fizeram com o ex-presidente Lula e tantos outros. Isso é democracia. Hoje foi publicado o atestado de óbito de Stuart Angel e Zuzu Angel, dizendo lá, não foi de morte natural, foi morte violenta por culpa do Estado brasileiro. Isso está dito lá, e isso nenhum governo mais pode desmentir. Esse é o atestado de óbito oficial, como foi também o de Fernando Santa Cruz. Ora, o senhor Bolsonaro e sua família, que se atenham à Constituição brasileira, porque, de fato, o que o senhor Bolsonaro tem feito é cada vez mais se isolar,
cada vez mais agredir a Constituição, cada vez mais agredir a dignidade democrática do povo brasileiro e das lideranças democráticas desse país. Basta ver que cada vez mais levantam-se nesse país lideranças de vários partidos, não apenas da esquerda brasileira. Vide o ato na ABI do Rio de Janeiro, vide o ato no Tuca de São Paulo, vide os atos que vão crescendo no Brasil inteiro por democracia, isolando essas correntes neofascistas que crescem no Brasil e que não conseguem ver a humanidade no outro, que só veem o aniquilamento do adversário e que ainda tem a coragem de falar em corrupção. Expliquem os cheques, expliquem o Queiroz, expliquem a corrupção da família Bolsonaro para a sociedade brasileira. Tentem esclarecer isso, tentem esclarecer o dinheiro que veio internacional para as fake news no processo eleitoral que deu vitória ao senhor Bolsonaro. E nós, democraticamente, respeitamos o resultado das eleições, mas sabemos que houve influência e isso está em apuração na CPI recém-instalada no Congresso Nacional. Portanto, os filhotes da ditadura que aqui estão nesse plenário, os apoiadores da tortura, aqueles que roubam e não querem esclarecimento, aqueles que acusam sem prova, lavem a boca para falar dos que lutaram pela liberdade, para falar da esquerda brasileira e para falar daqueles que sempre se levantaram para que esse parlamento, inclusive, possa existir com liberdade de opinião e de expressão. Mas não violemos a Constituição. Racismo, violência, estímulo à violência, desrespeito aos mortos desaparecidos, apologia à tortura, são crimes inafiançáveis. E esse governo precisa entender que romper a Constituição pode levar ao crime de responsabilidade. E nós estamos atentos e este parlamento precisa se levantar em defesa... Presidente, o PROS orienta assim. O PROS Só orienta quero assim. informar, gostaria de informar o plenário e quero perguntar se tem mais alguém que vai votar, até porque essa votação vai ter efeito administrativo e eu vou encerrar neste momento a votação. Alguém não votou no plenário? Vai ter efeito administrativo, vou